Olá, criptomaníacos! Voltamos do final de semana, no dia 8 de setembro, hoje. E 8 de setembro está entre os 7 piores dias, historicamente, para o Bitcoin. Agora, ele funciona como um termômetro para medir como será a saúde no mês de setembro. Um dia 8 de setembro positivo geralmente está associado a um setembro positivo. Um dia 8 de setembro negativo está associado a um mês de setembro negativo. Falaremos sobre isso, analisando qual a situação do preço. Como vocês viram na sexta-feira passada, estava ali testando o suporte de uma linha de tendência de baixa que tinha sido rompida. Preparados? Deixa o like, se inscreva no canal, caso ainda seja completamente maluco de não ser inscrito por aqui. E eu começo o vídeo de hoje com um alerta muito importante para vocês que têm criptomoedas. Estamos com um problema grave aí de segurança que afeta diversas carteiras, porque todo o pacote JavaScript que vocês usam nas máquinas aí pode ter sido comprometido. Vou usar aqui a postagem do BitDove, dos bitcoinheiros, para alertar vocês. Atenção redobrada com suas carteiras de celular e desktop. Se afetado pelo abaixo, está falando justamente desse problema de JavaScript aqui, seu dispositivo, ao identificar um endereço de Bitcoin na área de transferência, colaria outro endereço do atacante, substituindo o seu endereço Bitcoin legítimo pelo endereço do hacker, do bandido. Então, muita atenção. Atenção redobrada na hora de gerar transações para terceiros, mesmo com hard wallet. Inclusive, o pessoal da Ledger fez uma postagem falando para você que tem carteira online, hot wallet, conectada na internet, não realizar transações de criptomoeda enquanto esse problema não for sanado. Você que tem hard wallet, uma carteira física, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, né? O pendrivezinho lá, pode fazer, mas tem que olhar o endereço letrinha por letrinha, verificando lá que nada foi alterado, tá bom? Então, muito cuidado você que usa carteirinha de celular, carteirinha de computador, porque o problema está grave. Acompanhe aí no Twitter, enfim, pela internet, o desdobramento dessa situação, porque é um risco considerável. Vamos começar o curto vídeo de hoje falando aqui de uma estatística que lembra um pouco o tarô, né? Porque é uma coisa meio maluca, meio aleatória, que é o dia 8 de setembro. Na tela vocês estão vendo o desempenho do mês de setembro desde 2013. Então há bastante tempo aqui. Cada linha representa um ano aqui de 2013 para cá no mês de setembro. E essas marcações aqui estão marcando o dia 8 de setembro, também conhecido como hoje. Vocês notem que a linha azul é o ano atual. Então estamos entrando, né? Estamos tendo o mês de setembro atual positivo. Enquanto, geralmente, o mês de setembro ele é bem negativo. 8 de setembro é negativo em 72% dos anos e tem uma queda média de 1,3%. Uma queda média muito forte para um dia só, fazendo com que o dia 8 de setembro seja o 7º pior dia do ano, historicamente. Mas o interessante do dia 8 de setembro é que ele funciona aqui como uma bola de cristal para o mês de setembro. Em 75% das ocasiões onde o dia 8 de setembro terminou positivo, nós fechamos o mês de setembro positivo. 75% das vezes. Agora, quando o dia 8 de setembro se apresentou negativo, como nessas ocasiões, em 90% das vezes nós tivemos um setembro também negativo. E analisando pela situação desse momento que eu gravo o vídeo, né, são quase 7 da noite, o dia fecha às 9 da noite, estamos num dia positivo, tá? Mais de 1% de alta no momento aqui para o dia 8 de setembro desse ano, o que é positivo para a gente, né? Estaríamos aí com 75% de chance de fechar o mês de setembro no positivo, o que é raro, porque o mês de setembro costuma ser negativo. Mas como vimos, o dia 8 de setembro funciona bem como esse termômetro para o mês de setembro, que realmente está parecendo um mês positivo, talvez devido a esta queda que tivemos no dia 1º. Lembram? Encontramos o fundo do poço exatamente no primeiro dia de setembro. Não sendo necessário, portanto, encontrarmos esse tradicional fundo do poço de setembro mais à frente. Ele parece já ter acontecido. E se vocês lembram do vídeo passado, hoje estamos reforçando isso.
No vídeo passado eu falei o seguinte, nós estamos fazendo topos cada vez mais baixos, né? Topo 1, topo 2, topo 3, topo 4, inclusive esse topo 4 é abaixo do topo 3, isso é negativo para a gente, mas nós tínhamos rompido esta linha de tendência de baixa. Então não era problema este topo 4, desde que nós fizéssemos um suporte sobre a linha de tendência de baixa, que aconteceu exatamente no dia 4 de setembro, e voltássemos a subir. E eu falei para vocês, o perigo é o final de semana, porque final de semana tem baixo volume no mercado, podendo gerar quedas maiores. Não aconteceu. Nós até tivemos mais queda no sábado, mas no domingo voltou a recuperar e agora já estamos aqui praticamente testando a resistência daquele topo 3, que é o que a gente precisa romper. Tá? O que a gente precisa fazer aqui, pessoal, é justamente acabar com essa sequência de topos cada vez mais baixos. Para isso acontecer, nós temos que superar este topo. Tá? O fechamento aqui aconteceu em 112,574. Então a gente está em 112,269, fechando um dia acima de 112,574, a gente destrói essa tendência de topos cada vez mais baixos, dando início à reversão, sair de uma tendência negativa para uma tendência positiva, rompendo e formando topos cada vez mais altos. Sendo assim, aquele reteste que estávamos buscando aqui no gráfico está acontecendo, pessoal, como sempre aconteceu ao longo desse ciclo. Ao contrário daqueles que previam sempre o pior para o Bitcoin quando a gente estava em momentos de queda, eu defendo que a gente tem que ter esse reteste naquela linha branca que servia como resistência e precisa se provar como suporte antes de uma próxima explosão. Faz parte de um ciclo saudável, né? Explosão de preço, reteste, nova explosão de preço. Então vem acontecendo ao longo de todo o ciclo, desde 2023, e mais uma vez está acontecendo. Isso é muito positivo, é uma subida saudável. No gráfico semanal, encontramos a mesma região como resistência. Vocês estão vendo aqui que o preço encontrou suporte na nossa linha roxa, que é o EMA 21, a média de 21 semanas, e está encontrando resistência na nossa famosa linha amarela, o EMA 7, a média de 7 semanas, que era um belíssimo suporte para a nossa alta e desde que foi rompido, trouxe problemas. Agora, esta linha amarela está servindo como resistência. O preço vai lá e volta, vai lá e volta. Onde está posicionada a linha amarela? 112,649. Mesma região que eu falei para vocês no gráfico diário. Então, pessoal, esse é o ponto. A gente rompendo essa região de 112,600, fechando o dia, fechando semana acima dessa região, pronto, reverte essa tendência de baixa e entramos numa nova tendência de alta que costuma ser explosiva, tanto no diário quanto no semanal. Eu posso provar isso pelo histórico deste ciclo. Notem que, por exemplo, veio para baixo da linha amarela, né, da média de 7. Quando retorna para cima dela, o que acontece com o preço do Bitcoin? Ele dispara absurdamente. Vou pegar a reguinha aqui para vocês, né, para marcar. Espera aí. Então a gente vai pegar daqui, do ponto de rompimento, até aqui. Ó, quase 18, 19% de alta direto, tá? Uma subida só aqui devido ao rompimento da média de 7. A mesma coisa vai acontecer nesse momento aqui. Olha o preço abaixo da linha amarela. Quando consegue retornar para cima dela, o que acontece, pessoal? Uma explosão direto aqui, ó, 32% de alta para o BTC. Vocês vão observar isso em todo o ciclo. Por exemplo, aqui, nesse outro degrau, tá? Está abaixo da linha amarela. Quando rompe, o que acontece com o preço? Ele sai daqui e ele vai buscar uma nova alta histórica. 80% de alta para o BTC. Então, esse rompimento da média de 7, tanto para baixo quanto para cima, é muito relevante. Quando rompemos para baixo, teve uma queda forte, o rompimento para cima agora, né, rompendo essa região de 112.600, 112.700, é o que a gente precisa para ver o Bitcoin descolar, dar um salto para novamente a região lá de alta histórica. Antes de fechar o vídeo, que tal a oportunidade de encontrar criptomaníacos presencialmente? Não, eu não vou estar lá, mas parte da minha equipe está em São Paulo. Sim, a Outside está em São Paulo participando da Ethereum Brasil, e a Outside, a primeira consultoria cripto do Brasil, é uma spin-off da Criptomaníacos. Então tem gente da Outside que faz parte também da Criptomaníacos, estão lá presencialmente e podem conversar com você. Se quiser encontrar o pessoal e tirar suas dúvidas, é fácil, vou colocar um link para o WhatsApp aqui embaixo, conversa com a equipe, tenta marcar esse horário dentro do evento Ethereum Brasil, que acontece nessa quarta e quinta-feira, e o pessoal vai estar lá para conversar com vocês presencialmente, hein? Não perde a oportunidade, vai no WhatsApp e vê se você consegue agendar um horário.
E quem não está em São Paulo pode acompanhar tudo pelas redes sociais. Aqui embaixo temos link tanto para o Instagram quanto para o YouTube da Outside. E para fechar o vídeo de hoje, quero deixar vocês aí com um trechinho de um vídeo de um conselheiro do Putin lá na Rússia falando sobre a estratégia americana com relação a criptomoedas, né? Ele comparando aí com momentos da história, como a década de 30 e década de 70, momentos onde os Estados Unidos usou o ouro para se manter à frente. E agora, aparentemente, ele pode estar fazendo a mesma coisa com criptomoedas. Bem, para bom entendedor, meia palavra ba. Америка прямо сейчас пытается поменять правила на рынке золота и криптовалют. Вспомните, какой у них долг. 35 триллионов долларов. В общем-то, это два альтернативных валютному сегменту мировых рынка. Действия Вашингтона в этом направлении отчетливо демонстрируют одну из главных американских задач. Они очень хотят решить проблему снижения доверия к доллару. США, как это было и в 30-е, и в 70-е годы, будут решать свои финансовые проблемы за счет всего мира, загоняя всех куда? В криптовалютное облако. Со временем, когда часть госдолга США будет размещена в стейблкоинах, США обесценит этот долг. Еще раз простыми словами. У них сейчас валютный 35-триллионный долг. Они его загоняют в крипту, в облако, обесценивают и начинают с нуля. Это для тех, кто очень любит заниматься криптой.